Olá, minha gente, aqui é o Maurício Bussabi, da Trattori, e essa é a sua tradicional live de quintas-feiras, 3h30 da tarde. Eu sempre falo essa historinha, a gente começou essa live no começo do isolamento, né, em março de 2020, porque a gente não recebia mais visita de artista, de selo, a gente não fazia mais reunião, que a Trattori é uma distribuidora, né? A gente não é um selo, não é uma gravadora, a gente trabalha para os selos, gravadoras, artistas, empresários, que querem distribuir a sua música e colocar nas plataformas. A gente trabalha com a música já pronta, né? A gente não produz, a gente não faz essa parte, não. Se tem a música pronta, traz aqui, a gente traz aqui, no modo de dizer, né? Coloca no site, faz o upload da capa, do áudio, tudo, e a gente coloca nas plataformas. Aí, a gente não tinha mais esse contato, a gente falou, vamos começar a fazer umas lives para pelo menos bater um papo com o pessoal e ver as dúvidas que eles têm e tal. Normalmente a live tem um tema, às vezes não tem, às vezes é tema livre, e a gente, essas 3 lives, a passada, essa e a próxima, a gente está dedicando ao time do AIR. Quem vem aí é a Cleusa Lopes, que faz parte do time do AIR, e ela vai explicar o que é isso e vai falar o tema de hoje. O tema de hoje é pré-save. Eu não sei o que é. Vamos começar do zero. O que é pré-save, para que serve, do que se alimenta, onde eles frequentam e tal. Então, vou chamar a Cleusa. Cleusa Lopes. Boa tarde, gente. Tudo bom? Cleusa, conta o que é o teu dia a dia no AIR. O meu dia a dia é uma assessoria artística para o planejamento, para o lançamento, para a programação de lançamentos, de acordo com as possibilidades de cada artista. Então, o que precisarem da minha ajuda nesse sentido, eu estou sempre à disposição. As nossas reuniões estão sendo online desde o início da pandemia, só a gente tem que agendar, porque tem um calendário absurdo, mas é bacana porque aí o artista já tira todas as dúvidas, já pergunta sobre todas as ferramentas, e a gente faz uma explanação geral sobre o planejamento dele. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema bem específico, que é o pré-save, né? Sim, a gente vai falar sobre o pré-save, que é uma ferramenta digital muito importante para o lançamento, seja ele do single, do EP ou do álbum. Então, eu vou começar assim, explicando bem devagar. Começa do zero. Do zero. Fala primeiro o que é pré-venda, aí mais fácil até para entender. Tá, eu vou, na verdade, voltar um pezinho atrás para falar antes que hoje, atualmente, o artista faz a gestão da sua carreira, do seu conteúdo, então é importante que ele tenha um planejamento para o seu trabalho e é importante que ele tenha um cronograma de lançamentos. Porque o pré-save, ele é uma ferramenta digital que se encaixa nessa estratégia de todo o planejamento. Então, a gente sugere que a programação seja realizada com pelo menos um mês de antecedência, para que dê tempo dele usar todas as ferramentas digitais de divulgação e poder divulgar o seu lançamento, que em breve estará no ar. Então, o pré-save, muita gente não conhece, mas ele é extremamente útil, porque além de permitir que você trabalhe como uma ferramenta de divulgação, anunciando o seu lançamento daqui a 15, 10, 7 dias, ele também é uma ferramenta de promoção, porque ele gera um meme das pessoas que realizaram, que salvaram, né, o seu lançamento. Então, de maneira geral, algumas pessoas, dependendo do planejamento, dividem o pré-save em algumas etapas. A sugestão da Trattori é que você trabalhe o pré-save 15, 10 dias antes do lançamento oficial, para que não fique uma situação maçante de você tentando entregar a informação do seu lançamento. Mas depende da estratégia que você tem. Alguns artistas começam a trabalhar o pré-save com um mês de antecedência, porque eles cadastram o seu produto com meses de antecedência. Eu tenho alguns artistas que têm produtos cadastrados até 2022. Então, depende muito da estratégia que ele vai usar para a divulgação daquele lançamento. Mas uma coisa é certa, né? Na última hora não adianta usar pré-save, porque o pré-save você precisa de um tempinho para promover. Você não vai lançar o pré-save 2 dias antes, né? Por isso que é importante esse planejamento, esse cronograma de lançamentos com data, para que a pessoa se organize, né? Ela tem que administrar tudo isso
Algumas pessoas têm mais facilidade, outras nem tanto, mas é simples, não é muito difícil, por quê? Em todas as reuniões, eu dou todo o passo a passo das ferramentas. E não é diferente com o pré-save. E eu vou instruindo a pessoa, à medida que eu vou me comunicando por e-mail, eu também dou o passo a passo para ela seguir. Então, é só uma questão de você ajustar a ferramenta, as datas que são necessárias de antecedência para você ter um resultado. Porque se você não tem essa antecedência e trabalha o pré-save muito em cima do lançamento, você não consegue ter o resultado esperado. E aí você vai achar que a ferramenta não funciona, entendeu? Vamos mostrar, a gente está falando muito abstrato, né? Vamos mostrar a cara dele, o que é um pré-save. Mostra aí a carinha. Quem que está aqui de pré-save? Quem se o pré-save antecipado é o Tom Sapiranga. Tom Sapiranga. Qual é a história do Tom Sapiranga? Deixa eu botar ele aqui. Para o pessoal ter uma ideia de como fica. Então, a capinha do pré-save, normalmente, é a capinha do conteúdo, do single, EP ou álbum. Mas, em algumas situações, a pessoa cria uma arte específica para o pré-save. Ah, mas essa não é... Esse é o álbum ou não? Esse é o álbum normal. Esse é o álbum normal, tá. Essa capa que a gente está mostrando é o álbum normal. Se ficar muito apertado na tela... não vai dar desse jeito. Se ficar muito apertado, deixa eu ver se dá muito... Tá pequenininho, né? Vê se você consegue botar ele maior. Não consigo. Eu vou sair, então, tá? Eu vou botar você e o pré-save e vou sair, mas você não vai me ouvir, tá? Tá bom. Só para ele ficar maior, né? Eu tô escutando você. Ok. Esse é um pré-save pronto de um produto que vai ser lançado no final do mês. Para vocês verem, aqui tá a capinha do álbum normal, que na verdade é um single, né? É a capinha do single. Aí tem o artista, o título, e na parte de baixo tem as plataformas. E aí você tá vendo pré-save, pré-save, pré-save. Você vai enviar esse link digital quando as pessoas abrirem, vai mostrar essa arte que vocês estão vendo aqui. Então, a pessoa escolhe qual é a plataforma de sua preferência e realiza o pré-save onde ela desejar. Como é esse pré-save, né? Ela tem um login de usuário na plataforma, ela vai clicar ali no pré-save, na lacuna escrita pré-save da plataforma, automaticamente ele salva o pré-save, esse lançamento, na biblioteca do usuário. Então, na data oficial, está lá automaticamente o lançamento que ele pré-salvou. É o usuário o fã que quer, já sabe que vai sair o disco. Sim. Ele já aí a gente tem algumas possibilidades na capa do pré-save. A maioria normalmente usa a capa do conteúdo, porque prefere a capa do conteúdo para divulgar o conteúdo, porque tem uma estratégia nessa divulgação. Mas algumas pessoas, por exemplo, criam uma arte específica para a capa do pré-save, porque tem um projeto, tem um investimento, então precisa, né, personalizar as coisas. Mas isso não é muito comum. Via de regra, a gente utiliza a capa do conteúdo. Porque nem todo mundo tem um designer na mão, assim, também ficar fazendo as coisas, né? A maioria das pessoas são elas mesmas que fazem, e aí tem essa dificuldade de lidar com essas ferramentas. Muito bem. O que mais de dica você pode dar para a gente de pré-save? Tem uma possibilidade que é super importante do pré-save e funciona muito também, que é de você inserir um teaser de 15 segundos, como pós, né, no pré-save. Então, a pessoa realiza o pré-save e, em seguida, abre esse link ou de agradecimento, oi, obrigada, porque você realizou o meu pré-save, eu estou feliz, muito obrigada. Ou uma promoção, olha, gente, você fez o pré-save, você está concorrendo a uma camiseta, beleza? A gente vai fazer sorteio. Ou utilize esses 15 segundos com um trecho do videoclipe, por exemplo. Porque ela vai lançar o videoclipe numa ação estratégia na mesma data. Então, ela utiliza 15 segundos do vídeo, né, para fazer o seu comercial ali. É muito interessante, mas também é uma ferramenta pouco usada, só as pessoas que têm uma grande estratégia acabam usando. No começo você falou um negócio que é muito importante, e o pessoal talvez minimiza isso aí. Você pode pegar o e-mail do cara, né? Também. Sim. O dele ou dela, que realizou para sempre, você pega o e-mail. E isso é uma coisa que, uma vez eu escutei uma pessoa falar, não sei se foi o pessoal da Jangada, de marketing digital, que falaram um negócio muito legal. As redes sociais,
Quando o fã, que é seu fã numa rede social, ele não é seu fã, ele é fã da rede social. Uhum. O contato, quem faz, a mediação é a rede social. No e-mail, não. Você tem no e-mail do cara, você tem um contato direto com ele. A rede social, na tua página, se você quiser que realmente chegue em todo mundo, você tem que ficar pagando para impulsionar. Uma vez que você tem o e-mail do cara, você consegue fazer uma campanha de e-mail marketing para chegar lá. Então, você conseguir o e-mail de quem faz o pré-save é muito útil, né? Só continuando as possibilidades do pré-save, além de colocar o teaser de 15 segundos, também temos a possibilidade de incluir o pixel do Facebook e incluir o ID do Google, para você gerenciar as campanhas que você está realizando nas redes sociais. É só você informar para quem está fazendo o pré-save, ou o contato, que é o suporte, ou cada pessoa do AIR que te atende, a gente consegue incluir. Também consegue incluir todas as redes sociais. Então, é importante porque acaba virando ali um Smart Link total, né? Uhum. Além das plataformas, também tem suas redes sociais. E importante essa questão de exportar o mailing, que normalmente, quantas pessoas dividem o pré-save em etapa? Tem artista que divide. Ah, beleza, 15 dias, então eu vou fazer 8 dias de promoção e 7 de lançamento, beleza? A ordem vai depender do acordo que ela tem ali no planejamento, na estratégia que ela quer usar. Alguns artistas fazem a divulgação antes e a promoção depois. Tem artista que faz a promoção antes e a divulgação depois. Então, dá para você dividir em etapas o pré-save e fazer também o uso do mailing, que a gente consegue exportar. Na data oficial, eu consigo exportar esse mailing, te enviar. Então, eu exporto a audiência data, que é o fechamento dessa campanha de pré-save, e consigo exportar esse mailing para você usar muitas vezes como relacionamento, porque quem realizou o pré-save é porque curte o seu som, entendeu? Então, você pode estabelecer ali um relacionamento mais próximo. Você pode produzir conteúdo exclusivo para essa galera que está lá fiel fazendo pré-save com você. Você pode utilizar esse mailing para fazer a promoção e sortear um brinde, um livro ou algum item que tenha a ver com o contexto do seu lançamento. E outras coisas, qualquer coisa que você queira tá fazendo a promoção ali. Importante dizer, Maurício, que além do link do pré-save, a gente envia o link Insight, que é um link que você consegue acompanhar o desempenho. Sim, claro. Então, durante... Um é o link para o público e o outro é o link para você saber o que está acontecendo. Isso, são 2 links no mesmo comunicado que a gente envia para o artista. Então, o link do pré-save, você vai trabalhar na divulgação, você vai trabalhar na promoção, você vai copiar e colar ele em todo lugar, beleza. O máximo que der, né? Sim. E, ao mesmo tempo, você consegue mensurar esse resultado das suas ações. Então, você vai acompanhar. Assim, então, hoje, nossa, só 10 pessoas fizeram, preciso trabalhar mais. E aí, você vai trabalhar mais. Enfim, você vai mensurando o resultado das suas ações. É muito bacana. E aí, depois que lança, depois que acontece? Automaticamente, esse pré-save, ele vira o Smart Link. Você vai usar ele ad eterno. A gente tem um outro exemplo aqui. Uma outra imagem do pré-save já após o lançamento. Você pode continuar usando, que ele vai continuar sendo o seu link de divulgação do produto. Deixa eu só pegar aqui. Essa pessoa é uma artista que é da casa, porque ela literalmente trabalha na casa. Sim. A Lambradas na verdade, a Nicole aqui, que trabalha na Trattori. Tem talvez um dos melhores títulos do ano, que é Please Get Out of My Casa So I Can Be Doida. Please Get Out of My Casa So I Can Be Doida. Deixa eu sair também de novo, deixar Só para a gente mostrar como fica após a data do lançamento. Então, você pode continuar utilizando o link que antes do lançamento é o pré-save e após o lançamento é o Smart Link. Então, continua direcionando as pessoas para te achar nas redes, para te achar nas plataformas. É esse modelinho que o Maurício está mostrando. Aí vai aparecer, em vez de pré-save, play. Uhum. Uma coisa muito importante, Maurício, que é bom a gente comentar aqui, que a maioria das pessoas fazem muitas perguntas durante as reuniões, e eu faço meio que um compilado
dessas perguntas mais importantes. É sobre o público, né? Então, assim, é importante o artista saber para qual público ele vai direcionar suas ferramentas, né? Por exemplo, eu tenho alguns artistas que sabem que o público dele não consegue fazer o pré-save, não entende, não sabe o que é. Por quê? Porque o brasileiro não tem esse comportamento digital, que faz tudo, que entende tudo. Então, muita gente abre o pré-save e não finaliza. Então, o artista tem mais de 500, um número de 500 lá na mensuração. Quando ele vai exportar o mail, ele tem 50. Aí ele fala, nossa, mas que coisa estranha. Tem uma questão também. Quem não conhece pré-save, tem uma hora lá que o cara assusta, que é o seguinte. O pré-save é feito por uma empresa que não é a empresa que está fazendo. Claro, né? Quem pode fazer pré-save ao mesmo tempo para a Amazon, para Amazon, YouTube, Deezer, Deezer, etc. Não pode ser nenhuma dessas empresas. Então, é uma empresa terceira, né? Quando o sujeito entra nessa empresa, a primeira coisa que ele fala é a seguinte: escuta, você tem que me dar o controle do seu Spotify, faz login aqui. Aí você fala, mas eles vão me roubar a casa, minha conta bancária e tudo. Não é normal, faz parte do processo, mas às vezes as pessoas não sabem, né? E muita gente abandona aí. Mas vai abandonar uma vez, na próxima vez que ele for fazer pré-save, vai abandonar de novo, na terceira ele começa a entender, é assim mesmo, eu vou começar e também, Maurício, além disso, a pessoa abre o link, mas ela não tem uma assinatura na plataforma, então ela não consegue fazer o match. Sim. E a maioria das pessoas acham que tem que pagar para ter uma assinatura e não faz uma assinatura gratuita. Então, abre o pré-save e não vai até o final, justamente porque, como ela não tem uma assinatura, ela, vou ter que pagar, então, não vou fazer. Então, no resultado final, o artista fica chocado. Nossa, eu estava acompanhando o número, deu 500 pessoas, e como só 50? Porque 50 foram as que chegaram até o final do pré-save. Então, olhar para essa questão do público é importante, direcionar as ferramentas de divulgação para o público que você quer, que você já tem, ou que você quer conquistar. Levando em consideração essa possibilidade. Eu tenho alguns artistas, Maurício, que fazem tutorial falando do pré-save. Ele fala, Cleusa, é melhor eu falar do meu jeito, que as pessoas vão entender, assim, resumidamente, mais abertamente, ou mais claramente. Beleza! O importante é que a pessoa entenda o que é o pré-save, que entre no seu link e que realmente finalize o pré-save. Então, alguns artistas têm essa prática de fazer um tutorial explicando o que é o pré-save e a importância dele para o artista, né? Tem uns caras que são muito bons de YouTube, por exemplo, e fazem com frequência, é ótimo. Sim. O cara que faz isso aí já mostra como é que faz, e é bom. Realmente. É muito bacana. Bom, se você vê que a Anitta faz pré-save, a Pablo faz pré-save, né? Você tem que considerar que é uma ferramenta importante, porque são artistas estabelecidos que continuam trabalhando pré-save, porque tem uma importância muito grande para a mensuração de resultados, né? O pré-save, na verdade, ele entra junto de uma estratégia toda de lançamento do produto. Então, você vai combinar isso aí, quando vai começar o pré-save, junto com quando vai começar a contagem regressiva, quando vai começar o teaser, isso aí tudo muito meio junto, né? A pessoa confunde, às vezes, que é planejamento de lançamento com fortunas gastas no lançamento, né? Às vezes precisa, mas às vezes não precisa, né? O que tem que fazer é o planejamento, pô. Às vezes não custa nada. Eu começo sempre as minhas reuniões sabendo da história do artista e quais são as possibilidades que ele tem para aquela produção. Então, claro, no momento que a gente vive, a maioria não tem condição de um grande investimento. Às vezes faz um impulsionamento aqui, um impulsionamento ali, Facebook, Instagram, YouTube, mas assim, coisa mínima, né? A gente normalmente não fala de verba. Então, eu começo sempre sabendo qual é a realidade do artista, como ele pode trabalhar, porque cada artista tem ali uma maneira de trabalhar. Eu tenho muitos artistas que são extremamente organizados, e aí eu posso citar vários, assim. O Fernando Malte é um exemplo que eu sempre cito ele em todas as situações, porque ele tem uma programação absurdamente controlada, com cronograma, com ações, ele divide os tempos das ações, então, assim, eu sempre uso o trabalho dele de exemplo.
A Mili e o Marcos de Belo Horizonte também, eles têm um trabalho muito bacana nessa questão administrativa. Talvez porque eles sejam professores, então eles têm essa questão do planejamento já embutida no trabalho deles. Mas mesmo quem não tem essa questão toda de administração, que às vezes é meio chatinho, e o artista é muito criativo, não quer perder tempo com isso e tal, mas assim, o mínimo é você ter um planejamento para a sua carreira e um cronograma de lançamentos, porque a gente tem que levar em consideração o aquecimento do algoritmo, esse movimento, essa constância nas plataformas. Então, assim, eu costumo dizer que você lançar o seu conteúdo na distribuição digital somente não resolve seu problema. É uma ferramenta que vai te ajudar, que você precisa estar, é fundamental que o artista esteja na distribuição digital, mas ela sozinha não vai resolver o problema do artista. Se ele não trabalhar 360, ele não consegue enxergar um resultado no trabalho. E é legal você falar isso, porque tem uma parte que eu quero fazer que é muito importante e está cada vez mais claro isso. Todo mundo quer entrar em playlist oficial, né? Sim. Você quer entrar na playlist oficial da Deezer, do Spotify, da Tidal, não sei o quê. Para entrar nessa playlist, você tem que fazer o tal do pitch, né? Você tem que vender o seu peixe. Não existe coisa mais importante na hora de vender o peixe do que você apresentar o teu planejamento de marketing. O teu planejamento, o que você vai fazer para vender o teu produto, ou para promover o teu produto, tem que estar muito claro. E no meio disso, fala assim, se possível, entrar numa playlist de fulano e fulano, de tal plataforma, né? A última coisa que a plataforma quer ouvir é que ela é a única maneira que você vai promover o seu produto. Não. Se o teu planejamento de divulgação se resume a rezar para que a plataforma te jogue numa playlist oficial, você não vai entrar na playlist oficial. É simples assim. Eles querem ser parte de um movimento de promoção do produto. Se você precisa estar na playlist, senão não acontece nada no teu produto, a plataforma não vai fazer nada, não. Lamento a má notícia, mas é isso. E é fundamental você demonstrar nesse planejamento quais são as ações que você vai realizar, né? Porque o que a gente precisa saber sobre essas ações é ter uma ideia da conversão de público que você vai ter para as plataformas, né? Porque a ideia é essa, é você trazer o seu público, é você buscar as pessoas para te ouvir nas plataformas. Só dessa maneira, realizando todas as ações, você vai ver um resultado numérico e, às vezes, dependendo da situação, até um resultado financeiro. Mas, assim, é importante frisar que isso tem várias etapas e que para você enviar um planejamento, você precisa ter essa consciência que precisa fazer um trabalho 360. Na maioria das vezes, você mesmo pode fazer sem utilizar empresas que cobram por isso. No nosso blog da Trattori tem várias dicas de como você usar várias ferramentas digitais totalmente gratuitas. Então, o Presave é uma delas, o Pitch é outra delas, mas aí tem o Music Match, que você tem que cadastrar suas letras para fazer a sincronização no Facebook, no Instagram. Enfim, tem uma série de dicas. Toda semana tem post novo, atualizado, com todas as informações. E assim, melhor, né? Com uma mensagem bem didática, bem tranquila, fácil de entender, com passo a passo, indica os links, explica o que fala como fazer. Então, é muito tranquilo, né? Tipo, eu sei que ninguém gosta de textão, mas tem umas ferramentas muito legais e, assim, importantes para quem não gosta de textão, gratuitos, né? Tem o jabá número 2. Para quem não gosta de textão, tem o YouTube da Trattori, que tem essas lives aqui todas consolidadas. Sim. Deixa eu botar ali, peraí, cadê ele? Tá aqui. Vou botar o link dele também. Tá. Então, nós estamos encerrando já. Eu só queria fazer uma última pergunta para você, enquanto o pessoal joga as perguntas se quiserem. Se tiver pode perguntar. Tá? A última pergunta que eu tenho é o seguinte. Muito bem, você tem o link do teu Presave na mão. Dá umas ideias do que dá para fazer com ele. Como é que você vai divulgar isso aí? O Presave, ele pode colar na bio do Instagram, né? Tipo, então ele pode anunciar ali na bio do Instagram e colar o link digital do Presave na bio, porque aí ele consegue, se ele colocar ali editar no perfil do Instagram, ele consegue colocar no
no site, onde está escrito o site, e aí dá o link direto para o pré-save. Eu fiz isso hoje, inclusive, com a Tânia do Edgar Poças, e deu super legal. certo. Então, ele pode colar ali na bio do Instagram, e aí, tipo, mesma coisa, colar na bio do Facebook, colar na bio do YouTube e tudo mais. Além disso, ali no blog, a gente tem algumas ferramentas de divulgação, por exemplo, tem o card do Spotify, que, de repente, ele pode... Eu sempre sugiro para as pessoas o seguinte, quando você fizer conteúdo para a divulgação do lançamento, não coloque duas plataformas juntas. Separa. Spotify é uma coisa, Deezer é outra, YouTube todo mundo é concorrente. Se você botou duas, você não botou ninguém. Então, tipo, muda a cor, usa uma estética diferente, mas importante você prestar atenção nisso. Então, ele pode produzir vários cards ali do Spotify, por exemplo, e um de cada cor, e divulgar um em cada rede. Nunca replicar, né, conteúdo, eles odeiam replicar de conteúdo. Então, é pensar em cada rede, né, como ela é e qual é o público dela, porque os públicos também são diferentes. Então, essa questão do público é muito importante o artista pensar, porque você está falando para o Facebook que não é o mesmo público do YouTube, que não é o mesmo público da plataforma e etc. Então, é importante ter isso em mente, que você precisa olhar para o público que você está falando, olhar para a rede que você está falando e personalizar de acordo com isso, né? Você sabe que tem gente, falando de rede social, eu tomei um susto outro dia, que o cara falou que ele faz muita trilha para publicidade, trilha branca, né? O cara vem e falou que o maior público dele está no LinkedIn. Aí você vai pensar, o músico que vende no LinkedIn é engraçado. Não, as pessoas normalmente colocam em todas as redes, e isso é ótimo. Importante dizer que, por exemplo, o TikTok é importante, então quem não tem TikTok, olhe para o TikTok, né? Ali no blog tem as dicas para os músicos fazer o TikTok. É importante estar presente em todas as redes sociais, né? Muito bem. Olha, então acho que a gente está encerrando. O pessoal não deixa eu passar de meia hora, estamos 26 minutos. Então... Tá, e alguém fez alguma pergunta aí? Bom, eu vou deixar meu e-mail, caso alguém esteja ouvindo e queira fazer alguma pergunta, marcar uma reunião, tirar alguma dúvida, é Cleusa, CLEUSA, @trattori.com.br. Ou aqui no Facebook da Trattori, ou no Instagram da Trattori, enfim, ou no nosso contato @trattori.com.br. Podem ficar à vontade, se precisar, a gente marca uma reunião. Normalmente, as minhas agendas são com uma semana de antecedência, porque tem muita gente querendo saber, querendo marcar, querendo lançar, querendo planejar. Então, a agenda da semana que vem já está praticamente completa, mas a gente sempre acha um horário para a gente marcar e conversar com calma. Muito bem. Então, eu queria agradecer o pessoal que esteve aí. Cleusa, obrigado pela participação. Obrigada eu. E eu vou. Agora a gente desliga aqui e fica com cara de bobo um tempão até realmente sair do ar. Tchau. Tá bom. Tchau, obrigada. Ó, cara.